Acabamos de dar a notícia aqui do discurso bem mais num tom duro de Joe Biden, ameaçando inclusive e pressionando para que a Rússia seja retirada do G20. Qual é o balanço até agora desse momento do que acontece em Bruxelas e com essa cúpula tão importante dos membros da OTAN? Fábio, bom dia, boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde já. Olha, foram 3 cúpulas: cúpula da OTAN, cúpula da União Europeia e cúpula do G7, tudo em Bruxelas, todas com a presença também de Joe Biden, num esforço muito grande das potências ocidentais em demonstrar união contra a Rússia, obviamente, mas uma união, eu diria, limitada porque ela não pode se transformar numa ajuda militar com tropas, com uma atuação direta dentro da Ucrânia. Portanto, uma situação que, claro, os próprios ucranianos, o próprio governo ucraniano pede mais, insiste, quer mais e que precisa de mais. Bom, dito isso, a parte militar, vamos dizer assim, não resolvida, pelo menos não da forma que os ucranianos gostariam, o que nós sim vimos foi um compromisso muito claro das potências ocidentais em tentar isolar ainda mais a Rússia no cenário internacional. E uma das propostas, e Joe Biden disse muito claramente que isso foi tratado hoje, é justamente a da retirada, da expulsão da Rússia do G20. O G20, claro, o grupo das maiores economias, no fundo, é uma espécie de diretório da economia mundial. E, portanto, algo extremamente importante, fundamental, inclusive para a gestão da economia do planeta. Ao retirar, ao expulsar, obviamente o que Joe Biden está tentando é absolutamente retirar a Rússia da mesa das decisões internacionais. Agora, o próprio Joe Biden hoje, Adriana, disse que não há consenso. Adivinha de onde vem a oposição? Justamente dos países em desenvolvimento. E aí, principalmente, Indonésia e China, mas também do Brasil. Esses países, principalmente aí os BRICS, não querem a expulsão da Rússia, não por conta da Rússia especificamente, mas pelo que poderia significar em termos de desmontagem, ou pelo menos enfraquecimento das instituições internacionais, das organizações internacionais, porque, obviamente, retirar um país do tamanho da Rússia de um organismo internacional como esse significa, assim, um abalo para a diplomacia internacional. Agora, Jamil, hoje aqui no Entre Nós a gente vai tratar justamente de um painel, vamos ter um painel com um debate sobre as implicações da guerra, do ponto de vista diplomático, geopolítico. Agora, o que é importante a gente dizer para o nosso ouvinte nesse momento é que quando a gente fala de tudo isso, de todos esses personagens, esses elementos no tabuleiro da geopolítica mundial, a gente está efetivamente falando da vida de cada um de nós. Porque a guerra pode parecer distante, esse mundo da diplomacia e da geopolítica pode parecer distante, mas a gente está falando da vida de todos nós que está impactada por essa guerra. E esse também foi um assunto de um artigo seu, né? Que é justamente, vai chegar na nossa porta uma economia encolhida, um crescimento muito menor, justamente em função da guerra, não é isso? Exatamente, Adriana, a gente poderia muito bem pensar, bom, o que é que a Ucrânia tem a ver comigo? Isso. Onde é que isso vai me afetar? Bom, vai afetar diretamente. Hoje a ONU apresentou os novos números para a economia mundial e já concluiu, em um mês apenas de guerra, que o PIB mundial, a expansão do PIB mundial para 2022 vai ser menor do que previsto. A previsão original era de uma expansão de 3,6% da economia mundial em 2022. Insisto, com apenas um mês de guerra, essa revisão já foi feita e agora a nova previsão é de um crescimento de apenas 2,6%, ou seja, uma perda bastante importante, de 3,6% para 2,6%. No caso do Brasil especificamente, de 1,8% de crescimento para 1,3%. No fundo, Adriana, no ranking, basicamente, das grandes economias do mundo, o Brasil está basicamente na lanterna ali, junto com, muito próximo, a África do Sul, que é o último colocado, e depois, claro, a Rússia, mas a Rússia vive, obviamente, as sanções internacionais. Ou seja, a guerra significa inflação, a guerra significa aumento do preço da energia, e significa corte nos investimentos, porque nenhuma empresa, Adriana, nenhuma multinacional fala, bom, vamos aproveitar que está em guerra, que o mundo está em guerra, ou que potências estão em guerra para investir. Não, não é assim que funciona. É justamente o contrário.
as grandes empresas seguram, esperam um momento de maior tranquilidade para então investir. E, ao não investir, obviamente, a economia mundial sofre. Ao sofrer, não preciso explicar aqui, quem acaba sendo afetado diretamente é, obviamente, o trabalhador, porque, claro, investimento significa um posto de trabalho, a economia rodando. Ou seja, a guerra afeta a economia mundial, já afeta a economia mundial, afeta a economia brasileira e afeta, claro, cada um de nós.